Do fracasso para a vitória é o tema da mensagem de hoje. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Meus queridos, esse texto que nós lemos, eu fiz questão de ler todo a respeito dessa história, porque ela começa com um fracasso, mas termina com uma grande vitória. A Bíblia diz que Jesus ele estava pregando junto ao lago de Genezaré, e uma grande multidão estava lá para ouvi-lo. Todavia, a Bíblia diz que ele avista alguns barcos, e ele escolhe o de Simão Pedro, e pede para que Pedro afastasse o barco da praia, para que ele pudesse pregar para toda a multidão, para que todos pudessem ouvi-lo ali naquela praia. Fato é que, despedindo a multidão, Jesus ele olha para Simão Pedro e fala assim: Simão, vamos para onde as águas são mais profundas. E Simão ele fala algo: Senhor, eu passei a noite inteira pescando, mas eu não peguei nada. Então eu quero parar um pouco aqui para te levar a pensar sobre o momento que Pedro estava vivendo. O estado emocional de Simão Pedro, de pescadores que trabalhavam com Simão, homens experientes, acostumados com a pesca, sabiam todas as técnicas de pescaria, eles sabiam o lugar certo para pescar, eles sabiam os materiais necessários para ser utilizado, sabiam a melhor hora para a pescaria, sabia como é que teria que ser preparado o barco, sabia quais seriam as redes de pesca ideais para uma boa pescaria. Mas apesar de tudo isso, aquela noite em que eles passaram em alto mar foi um fracasso. Passaram a noite trabalhando, mas não pescaram nada. E agora pela manhã, eles estão à beira da praia, lavando as redes, quando Jesus se aproxima e pede emprestado o barco de Simão Pedro, para usar esse barco como púlpito, para ali pregar as multidões que estavam com Jesus, E depois de ele terminar aquela pregação, ele convida Pedro para tirar a âncora e ir para alto mar. E o que começou como fracasso termina naquele dia como uma grande vitória. Ei, eu vim aqui dizer da parte de Deus
que aquilo na tua vida que se está se instalando como fracasso vai terminar como vitória. Ei, eu vim aqui, a última palavra do meu Deus. Aquilo que é impossível para o homem é possível para o Deus que eu sirvo. Ele é o Jeová Jiré, Ele é o Deus da providência. Mas o que é fracasso? Fracassar é ter um alvo, um objetivo e não conseguir alcançá-lo. De uma forma muito simples, definindo para você, fracassar é isso. Diga: fracassar. Melhore, por favor. Fracassar é ter um alvo, um objetivo e não conseguir alcançá-lo. Fracassar ou fracasso é alguém que deu o seu máximo para alcançar o seu objetivo, mas não conseguiu alcançá-lo. Baixinho, por favor. Se você perguntar a um médico o que é fracasso, talvez ele responda que, na ótica dele, fracasso é receber alguém na emergência, tentar fazer tudo para salvar aquela pessoa, mas ela vinha a falecer. Se você perguntar a um piloto de Fórmula 1 o que é fracasso, na ótica dele seria disputar um grande prêmio e chegar em último. Se você perguntar a um técnico de futebol o que seria fracasso, na ótica do técnico de futebol seria disputar um campeonato brasileiro inteiro e o time no final do campeonato ser rebaixado para uma outra divisão. Todavia, eu tenho entendido que o fracasso ele pode ser uma outra situação. Eu vim pregar sobre isso para você pelo Espírito Santo nessa noite. Para um técnico, o fracasso pode disputar o campeonato inteiro, dar o seu máximo, mas ver seu time sendo rebaixado. Um médico fazer de tudo para salvar um paciente, mas ele falecer em suas mãos. Para um piloto de Fórmula 1 treinar o final de semana inteiro e no domingo terminar em último. Mas eu vim dizer para você que está aqui nessa terça mais, a cada dia lota essa reunião, que o fracasso pode ser um trampolim para a tua vitória. É você que decide nessa noite o que o fracasso, o que isso que está te perturbando, tirando o teu sono, te amedrontando, pode se tornar na tua vida. Pode se tornar o fim ou pode se tornar somente o início de uma grande história. Fracasso pode ser um ponto final na sua vida, pode ser motivo de murmuração, de preocupação. O fracasso pode ser um degrau para o teu sucesso. Eu vim aqui dizer que o fracasso nessa noite, se você assim decidir, vai se tornar um trampolim para a tua vitória. Eu estou sentindo um cheiro de vitória. Chorou de candagaçabadaga cadarabagadaga. O texto que nós lemos, ele ilustra muito bem isso. O que é que nós podemos aprender nessa história sobre fracasso? Aprendemos que há momentos que damos o nosso melhor, sim ou não? E mesmo assim, não é suficiente. Por exemplo, você estuda, se prepara, noites em claro se preparando para um concurso, seja ele público, seja ele o Enem, ou o vestibular particular de uma entidade, de uma instituição de ensino, mas no dia da prova, você não consegue ter êxito, e não é aprovado.
Você se esforça no trabalho, se dedica, chega cedo, sai depois do horário, mas não consegue ver nenhum progresso na tua vida profissional. E quando situações como essas nos vêm, é fato, é real, nós não somos de ferro, o desânimo quer nos tomar, sim ou não? A gente fica numa briga na nossa mente, lutando para não ficarmos desanimados, para não desistirmos. E às vezes pensamos, eu não vou mais me esforçar, porque no final nada dá certo, no final eu vou fracassar mesmo. Mas o que me chama a atenção na história dessa pescaria de Simão é que ele havia trabalhado a noite toda, não pescara nada, ele deu o seu melhor. Você concorda comigo? Veja a conversa, o diálogo entre ele e Cristo. Eu pesquei a noite inteira. Irmãos, entra na história comigo, entra na cena. Ele lança a primeira rede, alta madrugada, vento forte, frio. Quando puxa a rede, não vem nada. Pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez, a madrugada inteira e nada vem. E ele diz que não desistiu, ele não voltou para a praia, ele fica lá a noite inteira, lança a rede, nada vem, lança de novo, nada vem, lança de novo, nada vem. Ele deu o seu melhor, ele deu o seu máximo. Quem me entende, diga se eu estou entendendo, pastor. Pedro tinha com ele os melhores pescadores, Pedro tinha com ele uma boa rede, mas mesmo assim ele fracassa. Essa foi a primeira pescaria, diga primeira pescaria. Só que eu vejo nesse texto que tem duas pescarias, uma à noite e outra pela manhã. A segunda pescaria não foi a noite inteira, a segunda pescaria não foram horas de esforço, a segunda pescaria foram poucos minutos, diga poucos minutos. Meu Deus, um dia para ele, vai, um dia para ele, e um dia para ele é o quê? E 1000. Primeira pescaria, horas de dedicação, horas de esforço, mas nada dá certo. Segunda pescaria, poucos minutos. E a Bíblia diz que quando ele lança a primeira vez a rede vem tão cheia a ponto de querer começar a rasgar. Sabe o que é que eu vejo aqui? Eu vejo que existem diferenças claras entre a primeira e a segunda pescaria. A primeira pescaria, fracasso. A segunda, sucesso. Diga, a primeira, fracasso. A segunda, diante disso, eu quero te mostrar alguns passos para transformar fracasso em vitória. Quem quer aprender esses passos hoje aqui? Primeiro passo, a presença de Jesus. Fala para quem está ao teu lado: não abra mão da presença de Jesus. A diferença entre o fracasso e o sucesso na vida de Simão não foi o lago. Ele não mudou de lago. Não foram as redes, ele não mudou de redes. Não foi o barco, ele não pegou um barco melhor. Não foram os pescadores, ele não pegou uma outra equipe. Entenda, na segunda e na primeira pescaria, tudo era o mesmo. O barco, as mesmas redes, o mesmo lago, a mesma equipe de pescadores. Então, o que fez com que Pedro tivesse sucesso na segunda pescaria? A diferença é que agora na segunda
Jesus estava no barco. Não, você não entendeu, você não entendeu. A diferença agora é que na segunda pescaria, Jesus estava no barco. Ei, Ele é o motivo do meu sucesso. Ele é o motivo do seu sucesso. Na primeira pescaria, tentaram a noite inteira e fracasso. Na segunda pescaria, tantos peixes que tiveram que pedir ajuda a outros barcos. A diferença entre o fracasso e o sucesso é a presença de Jesus no barco da minha vida. Fala para quem está ao teu lado: a diferença entre fracasso e sucesso é a presença de Jesus na tua vida. Ei, quando Jesus está no barco da nossa vida, Ele elimina os fracassos, Ele transforma fracasso em vitória. Quando Jesus está no barco, os peixes se multiplicam. Jesus está nesse barco aqui, vai multiplicar, irmão. Vai dar certo sim, vai dar certo sim, pode se preocupar. Ele está no barco. Quando Jesus está no barco, os enfermos são curados. Quando Jesus está no barco, a porta se abre. Quando Jesus está no barco, os problemas são resolvidos. Convide Jesus para entrar no barco da sua vida hoje. Não estou falando de apelo, estou falando de realmente viver uma vida com Ele. Entregue sua empresa a Jesus. Pastor, por que minha empresa não prospera? Porque tem aqui quem manda lá na empresa é você, não é Jesus. Não vá se Jesus não for. Não feche negócio se Jesus não fechar. Entregue seu casamento a Jesus. Pastor, porque esse homem não muda? Pastor, essa mulher? Porque até aqui você que tentou resolver do seu jeito. Segundo passo: obedeça à direção de Jesus. Diga: obedecer. Qual o segundo passo para transformar fracasso em vitória? Fala para duas pessoas aí: obedecer. Na verdade, quando Pedro sai para a segunda pescaria, ele saiu debaixo de uma direção de Cristo. Entenda isso. Foi Jesus que lhe disse para onde ir. Jesus disse: vamos para alto mar. Foi Jesus que disse aonde ele tinha que parar. Foi Jesus que disse: lance as redes aqui. Entenda, quando obedecemos e seguimos a direção que Cristo está nos dando, não tem como fracassar. Alguém entendeu acolá e vai para o céu. Vou repetir. Quando entendemos e obedecemos a direção que Cristo dá, não tem como fracassar. Agora, entre ouvir e obedecer, tem um caminho bem longo. Tem muita gente ouvindo e tem muita gente que não obedece. Muita gente já chegou para mim: pastor, o que é que o senhor acha de eu casar com fulano? Aí eu digo: eu não casaria, nem daria minha filha para casar, nem meu filho também. No outro mês está pedindo em noivado. Existe uma lacuna, um espaço enorme entre ouvir e obedecer. Pedro, sabe por que ele teve sucesso na segunda pescaria? Porque ele ouviu e obedeceu. Glória a Deus. Agora foi menor, né, irmão? Está com dificuldade de obedecer? Pedro, ele o quê? Ouviu e depois? Fala para quem está ao teu lado: quer ter sucesso, meu amor? Para de dizer
Que mensagem! Começa a colocar em prática a mensagem. Sai um glória não, irmão? Agora, diga assim: quando obedecemos e seguimos a direção de Cristo, não tem como fracassar. Não tem como dar errado não, irmão. Não tem. Agora, Jesus ele manda Pedro se afastar da praia. Primeira direção de Jesus. Antes de convidar Pedro para ir pescar, Pedro está lavando as redes. Jesus chega: eu quero teu barco, afasta ele da praia. Pedro nem questiona. Agora, você sabe por que Jesus pediu Pedro para ir para as águas profundas, depois que ele despede a multidão? Porque no raso só se pega peixe pequeno. Tinha peixe ali no raso, sim ou não? Tinha, irmão. Sempre que eu vou à praia com os meus filhos, a gente fica brincando, tentando pegar aqueles peixinhos pequenininhos no raso. Tem peixe no raso. Agora, por que, tendo peixe no raso, Jesus fala assim: nós vamos para onde as águas são mais profundas? Porque os grandes peixes estão em águas profundas. Ei, eu vim aqui dizer para você que Jesus quer que você saia do raso. Fala para quem está ao teu lado: é noite de você sair do raso. Jesus quer que você saia do raso e vá para o mais profundo e sobrenatural de Deus. Ei, não aceite uma vida rasa, não aceite uma vida sem profundidade, porque é na profundidade que podemos mergulhar no oceano do Espírito Santo de Deus. Você entendeu, irmão? Não aceite mais uma vida rasa. É só em águas profundas que mergulhamos no oceano do Espírito. Quantos querem nessa noite mergulhar no oceano do Espírito? E aonde é que nós mergulhamos no oceano do Espírito? Aonde? Hein? Águas profundas, irmão. Águas profundas significa que você tem que remar muito para chegar lá. Você começa a cantar e de repente já quer sentar, o braço já começa a pesar, quer baixar o braço. Ei, você quer águas profundas? Tem um preço a pagar. Você tem que entender isso hoje. Posso falar, irmão? Posso? Irmão, eu sei que eu deixo o livro aqui para todo mundo adorar do seu jeito, mas eu fico preocupado, irmão, crente que passa a adoração todo sentado. E se eu perguntar se ele quer águas profundas, ele diz que quer. Eu respeito seu jeito de adorar, mas cá entre nós, está na hora de você rever isso aí. Você está sentado porque é o seu jeito de adorar, ou porque você simplesmente é acomodado na adoração? Quantos querem águas profundas? Quantos querem? Ei, Pedro passou a noite em claro, estava cansado, com sono, estressado. Mas quando Jesus falou assim: vamos para as águas profundas, irmão, ele foi. Mesmo cansado, ele remou. Você acha que quem remou o barco foi Jesus, irmão? Você acha que tinha um motorzinho naquela época? Foi Pedrinho, irmão. Foi Pedrinho. Ai não, pastor, que é isso? Pastor tem bom senso não? Passei o dia trabalhando e Pedro à noite pescando. Quantos querem águas profundas? Quantos querem águas profundas? Então você tem que remar. Você tem que remar. Você tem que sair da mesmice.
Você tem que remar para chegar aos profundos, porque no raso não tem peixe grande, irmão. Fala para quem está ao teu lado: eu não aceito mais uma vida rasa, eu quero águas profundas. Escuta, outra coisa sobre o raso. No raso você consegue enxergar o fundo, sim ou não? Sim ou não? Fala para quem está ao teu lado: no raso a gente enxerga o fundo. Sabe o que significa isso? Isso significa se guiar por vista. Crente no raso só se guia por vista. Crente no raso é mais razão do que espiritual. É mais sentimento, é mais alma do que espírito. Crente no raso, as coisas começam a dar errado, ele fica logo atormentado, entra logo na carne. Por quê? Porque quem está no raso vê o fundo. Isso fala de quê? Se guiar por vista. Águas profundas, você não enxerga o fundo, você não sabe o que tem lá embaixo. Isso fala de se guiar por fé, andar por fé e não por vista. Terceiro e último passo para transformar o fracasso em vitória: se for preciso, faça mais uma vez. Quantos querem transformar o fracasso em vitória? Se for preciso, faça mais uma vez. Para vencermos o fracasso, precisamos ter perseverança. No versículo 5 está escrito: mas Pedro disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ei, Pedro tentou mais uma vez, e ele não tentou de qualquer forma, ele tentou sobre a palavra de Jesus. Ele caminhou sobre a palavra de Jesus. Se puder fechar essa porta, eu agradeço. Ele andou sobre a palavra de Jesus. E quando ele caminhou sobre a palavra de Jesus, ele foi vitorioso. Ei, mesmo que você tenha fracassado pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, eu vim aqui dizer uma coisa para você: não desista. Continue insistindo, continue perseverando, continue buscando. Peça a ajuda de Jesus e tente de novo, e faça mais uma vez, e vá mais uma vez, e vá mais uma vez, e faça mais uma vez, e vá de novo, e tente de novo, até você alcançar o sucesso. Sabe por quê? Porque com Jesus do nosso lado, a vitória é garantida. Você não foi chamado para desistir. Você não está aqui nessa igreja para desistir. Mas insista até você alcançar a vitória. Continue batendo a porta até ela se abrir. Volte a pescar. Volte a estudar. Volte a entregar currículo. Volte a investir no seu casamento. Volte a orar, volte a jejuar, volte a se consagrar. Não desista. Sabe por quê? Porque alcança as promessas de Deus quem age. Fala para quem está ao teu lado:
alcança as promessas quem age. Eu gosto muito de um texto de Eclesiastes, de número 11, verso 4. Na versão da linguagem de hoje diz assim: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca colherá nada. Vamos ler esse texto, 3? Está aí no telão? 1, 2, 3. Quem fica... Sabe por que Pedro pescou à noite e não pegou nada? Porque o melhor horário para se pescar é à noite. Quando Jesus convida Pedro para ir para alto mar, não era de noite, era dia. Mas Pedro não ficou esperando os ventos mudarem. Pedro, mesmo cansado, com sono, mesmo após uma noite de fracasso, Pedro agiu. Ei, não pare, não desista, não largue mão dos sonhos de Deus, até você conseguir alcançá-los, em o nome de Jesus. Nessa noite, é você que decide se o fracasso vai ser o motivo para você parar, ou o trampolim para a tua vitória.